Pronto, já está gravando. Maravilha. Então, mais uma vez, boa noite, professor Felipe Fernandes. Última aula de geografia do módulo das específicas, tá? Módulo final. Está chegando a hora. Nesse material, fiz um apanhado de alguns temas importantes para discutir e para servirem também de plataforma para ampliar o debate, tá certo? Natália, é um tema que pode aparecer na prova, mas não é muito comum nas específicas, tá? Porque é uma temática muito complexa. E aí, na maioria das vezes, se vocês olharem o padrão de questão, eles não dão muita margem para interpretação. E aí, se for para coisas muito objetivas, o assunto vai ficar muito simples. Quem são os envolvidos, as razões do conflito, né? Então, não é muito provável que caia, embora possa, né? E eu vou dar uma pincelada sobre isso também. Vamos começar? Todo mundo aí bem? Então vamos lá. Esse mapinha aí, ó, questão número 1, né? Mapa do continente africano e as áreas de colonização europeia na fase do neocolonialismo, né? Final do século XIX, início do XX, uma fase muito triste. O continente passou por momentos diferentes de colonização, né? Teve uma lá nos séculos 15 e 16, muito mais por conta da exploração do tráfico de escravos, lamentavelmente, né? Muito explorados aqui na América, mas numa fase mais recente, que é o contexto aqui da questão, envolve o neocolonialismo. O que está acontecendo no século XIX, né, nesse períodozinho aí que essa colonização se intensifica? Em primeiro lugar, tem uma crise acontecendo na Europa, que eles ainda não sabem bem ao certo a razão, vão descobrir que é por conta do liberalismo econômico, né, o modelo de organização da economia que, sem controle, né, tende a entrar em decadência. Uma ascensão de novas potências no mundo, especialmente os Estados Unidos, e a sua influência na América, diminuindo, né, a força dos europeus, que por hora faziam o que vão fazer na África ali no final do século XIX, aqui no nosso continente, expoliação de recursos naturais, né, apropriação de terras, influência cultural, entre outras, eles vão perder isso para a influência estadunidense. Lembra que durante a política expansionista estadunidense, a famosa doutrina Monroe, né, associada ao Destino Manifesto, fez com que a América fosse pensada para os americanos. Esse era o slogan da campanha. Então, os europeus estão perdendo força, né, na América. E aí voltam os seus olhos para a forma de acumulação primitiva de capitais, convencional, no continente africano. Apropriação de terras para exploração de recursos. E aí, sim, muito relacionado, tá? E aí, nesse caso aqui, a pergunta da letra A é: explica os interesses que levaram os países europeus a efetivarem a colonização na África do século XX. Então, é esse contexto que eu acabei de apresentar, né? A busca pela expoliação e apropriação de recursos naturais para compensar essa perda de influência que aconteceu na América. Era possível, inclusive, associar isso à política expansionista estadunidense no continente americano, que fragilizou a vida dos europeus. Tá? Agora, na letra B, indique duas ações. Fiquem bem atentos a essa questão dos comandos de questão, tá? Frisem bem. Duas ações. Coloque só duas. Assim, o que eles fizeram no território africano, né, no continente como um todo, a partir desse final do século XIX. Então, o mapa de cara já te dá uma sugestão, né? Uma divisão territorial para exploração, né, de recursos de forma bastante irregular. Uma fortíssima influência cultural em razão
de ser uma das formas mais estratégicas para se estabelecer uma colonização, né? Você estabelecer uma influência de uma cultura dominante, a europeia, capitalista, né, protestante, baseada no poder, né, destacado como superior naquele período, né, do homem branco, né? Então tudo isso está dentro desse contexto que também está sendo apresentado. Agora, o mais simples, não há dúvida, é a expoliação de recursos naturais para acumulação primitiva de capitais e geração de riqueza para os países europeus, né? Pois é, nesse caso já não, Fernanda, porque o final do século XIX é o final do regime de escravidão no mundo, né? São poucos os lugares no mundo que ainda tem um regime de escravidão, de segregação e exclusão, não, isso infelizmente a gente vai ter até hoje, né? Mas de exploração de trabalho oficialmente escravo, né, eles vão terminar no final do século XVIII. Então, para essa questão, século XIX não poderia entrar a escravidão, tá? Eu botei aqui um padrão de resposta para vocês. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor de ver. Ó, então, para a letra A, entre os interesses que levaram os países europeus a efetivar a colonização na África no final do XIX, estão relacionados a dois eventos históricos: o processo de independência na América Latina, né, e a doutrina Monroe, estadunidense, que transferiu esse domínio europeu para os Estados Unidos, reduzindo a possibilidade de manter o fluxo de exploração de matérias-primas, produtos agrícolas para o continente europeu, né? E o processo produtivo, né, que no final do século XIX trouxe muitos países a esse cenário de disputa, sobretudo em atividades industriais. No final do século XIX, a gente tem os Estados Unidos agora como a principal força industrial e industrializante do planeta, né? E por sua vez, passam a ter também uma elevada demanda por matéria-prima. E aí o que isso tem a ver com a Europa, né? A competição pelo acesso à matéria-prima reduz a oferta para o europeu, encarece o custo de produção e os torna menos competitivos. Daí a busca pelas riquezas e os recursos em algum novo lugar, tá? O ponto que a gente precisa voltar aqui, e aí é só para reforçar, é que essa divisão territorial aqui, colonizadora, ela criou um outro problema que a gente já fez em módulos anteriores, que foi uma divisão territorial entre as comunidades, os grupos tribais e étnicos do continente, em desacordo com a divisão dos territórios. Então, houve, por exemplo, um grupo que foi separado em territórios com influências diferentes, até propositalmente, ou grupos rivais que foram colocados em uma mesma região para acirrar o conflito entre eles. Alimentou-se esse conflito até para que alianças com lideranças locais pudessem facilitar a influência desses grupos dominantes europeus, né? De qualquer modo, esse processo acabou sendo relativamente curto, muito em razão dessa exploração não ter sido suficiente para evitar o conflito entre as partes europeias. Tanto é que vocês sabem, se perguntarem aqui uma das consequências desse processo de neocolonialismo, estão as guerras mundiais, né? A primeira e a segunda. A primeira, sobretudo, né? Quando as potências europeias, né, brigaram entre si em razão dos desacordos econômicos, das áreas de exploração e as crises. Exato. O recorte temporal, duas coisas são, ou melhor, três coisas são muito importantes em questões de geografia. Primeiro é o recorte espacial, de onde está sendo o assunto tirado, né? Aqui, continente africano. Então não tem que relacionar com modelos de outros lugares, né? Segundo, o recorte temporal, qual é o período, né, que está sendo tratado, qual o século, qual o recorte de década, né? Então, o recorte espacial e esse recorte temporal
eles são, né, vitais para a gente conseguir identificar qualquer questão na geografia, né? E aí o terceiro é o tema em si, né? Qual é o conceito daqueles conceitos chaves que a gente conhece, e aqui, né, vai ser apresentado. Espaço geográfico, paisagem, território, região e lugar. Identificar isso não necessariamente é simples, tá? Pelo contrário. Mas é algo que você tem sempre que se atentar, viu? Questão 2. Parece simples, mas é bem difícil, viu? É. A questão fala sobre o IDH, um indicador que é utilizado, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, utilizado para poder medir o desenvolvimento de cada país, né, de acordo aí com uma regra internacional. O texto fala assim, né, o objetivo da elaboração do IDH é oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, que é o Produto Interno Bruto per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento, né, criado lá pelo LAC, com a colaboração de um outro economista. O IDH pretende ser uma medida geral, sintética, de desenvolvimento humano. Não abrange todos os aspectos do desenvolvimento e não é uma representação de felicidade das pessoas, nem indica o melhor lugar para viver. A pergunta é: quais são os indicadores que compõem o IDH? Essa é uma questão interessante, viu? Existem 3 indicadores fundamentais aqui. Um deles já está no próprio texto, né, que é o PIB per capita. Ele continua existindo aqui dentro. Essa questão é uma, né, fica quase uma pegadinha, que dá a impressão que ele está destacado, né? Sem crescimento vegetativo. Os outros 2 indicadores são longevidade, que é associada à expectativa de vida, o acesso a condições básicas de saúde, né, de saneamento, né, todos os fatores que levam a uma condição de vida mais longeva, né, a população consiga viver por mais tempo. E o terceiro indicador tem a ver com escolaridade, mas não é tão simples assim. Ele envolve o tempo médio que se passa na escola e não necessariamente o seu desempenho, tá? Então, quanto mais tempo, políticas públicas que levam à permanência dentro do sistema educacional por mais tempo. Essa taxa de escolaridade, ela também entra no IDH. Então, são 3 os indicadores importantes que merecem esse destaque. Agora, reparem que a pergunta fala assim, ó, apresente um aspecto relevante da realidade social ausente nessa composição. Aí vem a crítica ao IDH. Quando eu pego uma riqueza de um país, por exemplo, né, pegar um país qualquer inventado, tá, o país do João-Menistão. Tá? Nesse país, só vivem 2 pessoas, o João e eu. João produz em riquezas ali 10 milhões todo mês. Eu não produzo nada, eu moro na rua, na porta da casa do João, das esmolas que ele me dá. Como esse indicador da riqueza produzida gerada, né, ela é per capita, ou seja, por cabeça, né, por pessoa, eu vou pegar esses 10 milhões e vou dividir por 2. Tecnicamente, a renda per capita, essa PIB per capita ali da produção de riqueza gerada, né, ela está dividida em 5 milhões, o que não é a realidade, não expressa a realidade. Não é assim que a riqueza está distribuída. Passar mais tempo na escola também não é a garantia de que ele tenha um melhor nível de escolarização, um melhor nível de desempenho. Num passado não muito distante, né, políticas públicas voltadas a uma aprovação automática garantiam a presença na escola sem necessariamente aquilo garantir uma maior competência, né, do aluno. Não que reprovação seja uma saída, não é o caso. Mas para o indicador, não importa se ele é um analfabeto funcional,
se ele for um analfabeto funcional, chegando ali ao final do ensino fundamental, início do ensino médio, por exemplo, esse indicador ele vai subir, independente dele ser um analfabeto funcional lá no primeiro, segundo, terceiro ano da sua vida escolar. Então, o aspecto relevante, né, que é ausente ali, é o indicador que permita medir a desigualdade, a diferença na distribuição de riqueza, na diferença de acesso aos recursos de educação e de saúde, por exemplo. Tá? Esses são temas que merecem essa atenção. Criou-se um indicador alternativo para isso. A pergunta não é sobre esse assunto, tá? Mas vou chamar a atenção aqui de um indicador chamado Gini. Tá? O índice Gini não é uma sigla, é parte do sobrenome lá do italiano que inventou. Ele já tem uma proposta diferente, que é conseguir medir níveis de desigualdade entre esses povos. E aí sim, esse ser um indicador mais próximo do que se expressa numa realidade. Tá? Então, esse aqui é o contexto que a gente tem que colocar na letra A. Já eu mostro a resposta aqui. Agora, já a B, fala assim, ó, analise a região do Sahel na África, considerando o texto apresentado e os indicadores que compõem o IDH. Primeira coisa, qual é a localização geográfica do Sahel? Eu sei que é na África, mas onde? E mais, o que é o Sahel? Vou voltar no mapa da questão 1, que vai facilitar a nossa compreensão, tá? Em toda essa faixa aqui, ó, que fica ao sul do deserto do Saara, vai aqui, ó, do extremo leste ao extremo oeste, toda essa faixa aqui, ela é chamada de Sahel. Sahel é a faixa subsaariana que sofre com fortíssima desertificação antrópica por ação humana, em razão do desmatamento para ampliação de áreas de cultivo com técnicas tradicionais de produção, como, por exemplo, a plantation. Além do problema ambiental, você acaba tendo, por desdobramentos, diversos outros problemas de ordem social e econômica, né, como migrações forçadas de populações que fogem dessas regiões que se desertificam, o aumento de conflitos entre os povos dessa região, né, aí você acaba tendo mais instabilidade política, maior dificuldade de atração de investimentos, de infraestrutura para a população. Né? Então, toda essa faixa aqui, né, que fica na borda sul do Saara, tá, na porção subsaariana, e que, coincidentemente, é uma faixa extremamente populosa do continente, né? Populosa e, infelizmente, muito pobre. Tá? Então, quando na questão ele pede para fazer essa análise, o texto é esse aqui, ó, para a gente considerar. Na região do Sahel africano, encontra-se os países classificados com os piores IDHs, né, do mundo, como esses aqui citados, o avanço do processo de desertificação, a manutenção de estruturas arcaicas de produção, como a plantation, por exemplo, além dos conflitos étnicos, né, nacionais, raciais e tribais, heranças de um passado colonial que dificultam a sua evolução socioeconômica. Atualmente, existe um agravante, que é o aumento da representação de grupos fundamentalistas e, infelizmente, de base terrorista nessa região também. Acabou transformando-se num espaço muito propício a grupos de mercenários com influências diversas, né, até o grupo russo, né, Wagner, se estabelece na região. Você tem o Boko Haram, que é um grupo terrorista baseado no fundamentalismo islâmico, também ganha muita força na região. Infelizmente, é um palco de inúmeros conflitos e, por consequência, de baixíssimos indicadores. Tanto o IDH, né, que mede os 3 fatores que foram citados, né, mas também o índice Gini, de
desigualdade. Beleza? Deixa eu ver se tem pergunta. Não. Questão bem difícil essa, tá? Embora seja um negócio que a gente escuta falar com muita frequência, quando fala assim, quais são os indicadores, fica mais difícil. Fiz um resuminho aqui para ajudar a entender, tá bom? Vamos à próxima. Aí. Assunto que gostam muito, né, na específica, que é transporte e energia, essa aqui é sobre energia, né, fala sobre o uso político das fontes de energia e seus desdobramentos econômicos que podem alterar o equilíbrio de forças políticas internacionais em função de múltiplas redes e dependências mútuas. Em 73, por exemplo, a chamada crise do petróleo, ou choque do petróleo, provocou um problema de abastecimento global que desestabilizou alianças e impactou na geopolítica da Guerra Fria. Explique um dos motivos da crise do petróleo de 73. Vamos contextualizar, tá? A imposição da ONU na partilha da Palestina para a criação de um Estado judeu e um Estado palestino, no pós-Segunda Guerra, acabou por promover, dentro do Oriente Médio, uma gigantesca resistência à influência externa nas regiões, sobretudo nos países de influência islâmica, árabes ou não, mas islâmica. Embora Israel não tenha petróleo ou produção nesse sentido, né, ali pertinho, no Golfo Pérsico, onde a produção está concentrada, os países que ali estavam, muito pobres e fortemente dependentes das empresas estrangeiras que exploravam petróleo ali, por exemplo, se viam diante de um cenário indesejado, né? Não sei se, pelo menos, esses são os indicadores históricos, né? Não sei se porque resolveram subestimar os povos ou realmente distraídos não perceberam. Na tentativa de amenizar esse problema, na década de 60, mais ou menos, criou-se uma organização chamada OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Essa organização, ela basicamente representada por países do Oriente Médio e do Norte da África, mas inicialmente ali do Oriente Médio, como Irã, Iraque, Arábia Saudita, o Kuwait. Eles nacionalizaram as reservas de petróleo, ou seja, passaram a ter controle sobre a produção, e, em troca, permaneciam como fornecedores dessa riqueza para o planeta. Aí você pode estar pensando assim, mas pô, meio ilógico, né? Uma empresa ceder, assim, facilitar que os países nacionalizem as reservas? A explicação é simples: petróleo era muito barato, era um recurso que estava recentemente começando a ser usado em grande escala, tinha muita importância, mas era muito barato. Então era possível qualquer um produzir. Aí que foi o grande problema. Esse grupo da OPEP cresceu e passou a produzir tanto petróleo que na década de 70 eles controlavam praticamente 90% da economia mundial, né, por conta do fornecimento de petróleo, né? 90% da economia de petróleo, né, de produção de petróleo no mundo. E aí o que aconteceu? 73 é um marco importante dentro desses inúmeros conflitos que envolvem a criação do Estado de Israel. Alguém lembra o que aconteceu em 73? O nome eu botei no chat agora, tá? O Yom Kippur, a Guerra do Yom Kippur. Alguns episódios da guerra entre Israel e o mundo árabe merecem destaque, tá?
tá? A Guerra de Independência, né, lá entre 48 e 49, a Guerra dos Seis Dias, em 67, a Guerra do Yom Kippur, em 73, e, embora não tenha sido guerra, mas tem relação com esse contexto, que é a Revolução Iraniana, de 79. Exatamente, Maria Eduarda. O Yom Kippur é a data mais importante sagrada do calendário, judaico, porque ele representa o dia religioso mais relevante, assim, né? O dia do perdão. Tô chegando lá, vou lá, tá? É comum entre países que lutam um respeito às datas mais importantes para as suas populações, como o Natal, por exemplo, né? É uma espécie de cessar-fogo, assim, que acontece entre os envolvidos durante um período para que eles possam celebrar essa data e retomarem a guerra no período posterior. Isso aconteceu em diversos episódios na história, né? Há relatos disso na Segunda Guerra, do pessoal parar para comemorar o Natal e no dia seguinte voltar a se matar, né? Pois bem, o mundo árabe organizou uma coalizão que invadiu o território israelense exatamente nessa data e matou muita gente. E aí a retaliação foi extremamente violenta também, a ponto do Estado de Israel ampliar, inclusive, os seus domínios territoriais, além de matar e prender muita gente. Ou seja, militarmente, durante inúmeras tentativas, inclusive essas principais que eu citei, né, Guerra dos Seis Dias e tudo mais, o mundo árabe saiu derrotado, militarmente falando derrotado. Afinal, a coalizão que apoiava Israel era muito poderosa, né? A OTAN, por exemplo. Então, você tinha ali uma defesa muito consistente. Só que aí veio a percepção da OPEP, desses países organizados, né? De que eles eram detentores de uma oferta muito grande de petróleo no mundo e que, mais importante do que isso, né, o mundo dependia deles. Resultado, que é o que explica aqui o motivo, né? A OPEP resolveu reduzir a oferta do petróleo no mercado mundial. Eles continuaram produzindo, mas resolveram vender numa quantidade menor do que a demanda mundial. Ou seja, com a queda da oferta e manutenção de uma demanda alta, os preços do petróleo subiram à estratosfera. Então, os choques do petróleo estão diretamente relacionados a isso, tá? Você tem a derrota na guerra e, por consequência, a redução da oferta do petróleo no mercado internacional a partir de 76, com o aumento dos seus preços, né? Então, olhar aqui, ó. Dentre os motivos da crise do petróleo de 73, podemos citar a Guerra do Yom Kippur, né, cujo apoio ocidental às tropas israelenses resultou em um embargo, né, do embarque da produção de petróleo para o Ocidente, está fazendo aqui, né, a redução da oferta, né, do petróleo, levando à especulação e ao aumento abrupto do preço do barril do petróleo. A OPEP faz isso até hoje, tá? Regula preço de acordo com a oferta. Uma outra opção que poderia surgir ali era o fim da paridade ouro-dólar, que foi uma questão mais específica, né, envolvendo o poderio estadunidense, né, da sua moeda no cenário internacional, tá? Criando ali um vínculo, né, do petróleo com o valor do ouro no mercado internacional. Uma certa compensação existiu depois com os chamados petrodólares, né, para que as negociações pudessem acontecer, a Arábia Saudita acabou se aproximando por interesses bem contraditórios, assim, da economia estadunidense e do poder do dólar, algo que está mudando agora, né? Mas isso aí é outro assunto. Então, lembre-se, a Guerra do Yom Kippur, um fator importantíssimo que acabou contribuindo para a redução da oferta de petróleo no mercado internacional.
Agora, na B, cite um conflito do século XXI, ou seja, o atual, em que as fontes de energia foram usadas de forma a pressionar o alinhamento geopolítico internacional. Hoje, infelizmente, entre esses conflitos, a gente precisa lembrar do conflito entre Rússia e Ucrânia. A Rússia, que é a principal fornecedora de gás natural, né, para a União Europeia, ameaçou reduzir ou até mesmo cortar o fornecimento de gás para o continente europeu, e isso acabou gerando uma crise em cadeia, né, com inflação elevadíssima, com queda do potencial produtivo, né, a Europa vive uma crise severa em razão disso. E além do risco, né, de ter a crise de abastecimento, principalmente nas regiões mais frias, né, com risco até de vida para a população. Acabou que a Rússia não fez como disse que faria, mas a ameaça foi muito grande e ela ainda existe. Um outro assunto, né, que podia pintar como alternativa foi a guerra dos Estados Unidos no Iraque em 2003, na chamada Guerra contra o Terrorismo, pós o atentado às Torres Gêmeas, né, a invasão que atingiu um dos principais produtores de petróleo do mundo. Agora, um assunto que pode aqui, né, de algum modo, aparecer, quais foram os desdobramentos, né, as consequências, né, dessas crises do petróleo. Duas são importantes, tá? Primeira, a busca por reservas de petróleo fora dos domínios da OPEP. Ou seja, buscar regiões produtoras que não estivessem ligadas a essa organização que funciona como se fosse um cartel, né? E segundo, a busca por alternativas energéticas ao petróleo para diminuir a sua dependência. Esses dois movimentos aconteceram. E o Brasil foi, de certo modo, beneficiado com isso, tá? Havia produção de petróleo aqui no Brasil, de pequena escala, mas havia, então passamos a vender bastante petróleo para o mundo. E na questão das alternativas, o Brasil foi um dos pioneiros na produção de biocombustíveis com o etanol. Existia um programa nessa época, década de 70, chamado Proálcool, que era a produção de álcool combustível para veículos leves em substituição, né, à dependência da gasolina. Se vocês conversarem com os mais experientes da família, eles vão comentar sobre racionamento de combustível, né? Foi um período ali, década de 70 e 80, muito delicado na economia mundial. Aqui não foi muito diferente. Deixa eu ver, Caio fez a pergunta. Então, Caio, nesse caso aqui da questão, a pergunta é sobre um conflito, né? O caso venezuelano foi diferente. A crise econômica é que acabou gerando essa instabilidade política dentro do país, mas não o conflito da Venezuela com algum outro grupo, né? Infelizmente é o conflito mais interno. A crise que derrubou a Venezuela foi a de 2008, crise econômica global, a gente já falou dela aqui, uma crise que impactou, né, o crédito no mercado internacional, e a Venezuela tinha dois problemaços: um Estado muito caro para se manter, por conta de todas as políticas assistencialistas, né, que eram implementadas dentro do país, e uma grande dependência do petróleo para a sustentação dessa economia. Uma dependência muito grande, né? Quase 80% da economia venezuelana dependia do dinheiro do petróleo. Para fazer uma analogia, lembrem da crise do café no Brasil. O Brasil exportava café para caramba, e aí quando veio a crise, o país quebrou por conta da dependência de um único setor. Eu costumo até brincar, este ano eu estou um ano mais assim, relaxado, vagabundo, eu estou trabalhando só em 7 lugares diferentes, né? Tenho 7 fontes de renda diferentes. No meu caso, se eu perder uma delas ou duas,
certamente eu vou sentir, mas eu não vou quebrar por causa disso. Posso até, de repente, escolher um dos meus para largar, por exemplo, se eu não estiver satisfeito. Se eu tiver um emprego só, uma única fonte de renda, se eu perdê-la, é inevitável que a crise se estabeleça. Então, de certo modo, no caso da Venezuela, essa foi a principal razão, tá? A grande dependência do petróleo e um estado muito caro para se sustentar. Infelizmente, essa é a condição. Daiane, no caso aqui da crise do petróleo, sim, do que eu expliquei, ok. Consequências, né, que surgiram ali pós 73 e 79, tá? Na Revolução Iraniana acontece o segundo choque do petróleo. 73 e 79 foram os mais críticos, tá? A busca por regiões produtoras de petróleo fora dos domínios da OPEP, né? Fora dos domínios da OPEP. E a busca por alternativas energéticas ao uso do petróleo. João, sim, não ao brasileiro, tá? Mas ao Brasil. Não, pelo contrário. Aí é o oposto. O milagre econômico, ele se configura num recorte temporal que vai entre 1968 e 1973. Adivinhe qual foi o principal fator histórico que pôs fim ao milagre econômico? Exatamente essa crise do petróleo de 73. Tá? O milagre é anterior. Por que eu posso dizer que essa crise do petróleo beneficiou o Brasil? Não o brasileiro, que a gente sofreu bastante. Porque a gente entrou num cenário internacional como uma dessas alternativas à geração de energia, através dos biocombustíveis, por exemplo. O Brasil é uma potência, posso inclusive indicar como a principal no mundo, né? A gente é chamado de Arábia Saudita Verde, né? Pela produção dos biocombustíveis e tudo mais, e com uma fortíssima pesquisa, né, e desenvolvimento para a produção de petróleo, uma fortíssima ação por parte do Estado na busca por aumentar a produção de petróleo. Só que aí a gente vendia o petróleo, né? Refinou muito pouco, abasteceu pouquíssimo o mercado interno para poder vender para quem estava disposto a pagar mais. Como é hoje, para quase tudo, né? Hum, entendeu? Foi. Ok. Próxima questão, hein? Já falamos parcialmente sobre isso aqui. Ó, 30% do gás da Europa vem da Rússia. Vou aumentar a imagem aqui, ó. Aqui são os trechos, né, com as tubulações que levam à produção e o nível de dependência dos países, tá? No segundo mapa, a Ucrânia está exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. Então dá para ver, ó, das tubulações que chegam à Europa, todas elas vão passar pelo território ucraniano. Então é óbvio que a Ucrânia se transforma também um importante ponto estratégico de passagem dessas tubulações para o fornecimento de energia dentro do continente europeu. Aí a pergunta é a seguinte: com base nos mapas e nos conhecimentos sobre a relação entre Rússia e Ucrânia, no período pós-União Soviética, explica a geopolítica do conflito entre os dois países atualmente, tendo como foco os aspectos étnicos, econômicos, políticos e militares. Essa seria a questão mais difícil da prova, tá? Pela quantidade de
de variáveis que você precisa abordar. Primeiro, vamos contextualizar. A Ucrânia fazia parte do território da União Soviética. Era uma das repúblicas da extinta União Soviética. E por conta da sua condição estratégica, a localização ali na transição para a Europa, né, no leste europeu, pelo tipo de solo da região, é um dos países que tem um dos melhores solos do mundo para a produção agrícola, por exemplo, né? A Ucrânia, na verdade, era a parte mais rica, importante e desenvolvida dentro do território soviético. Não era à toa que Kiev, né, que é a capital ucraniana, né, Kiev, como a gente fala aqui, ela era a capital da União Soviética, né? Era o grande coração. E, obviamente, né, no momento em que você tem uma Rússia muito poderosa, mas um território ucraniano estratégico, o que, né, que o governo vai fazer? Ele vai exercer influência na região da mesma maneira como os colonizadores fizeram em outras regiões do planeta, levando a sua população, os russos, por exemplo, para essas regiões, instalando indústrias russas na região, setores agrícolas importantes. Não se esqueçam, a Ucrânia possui muitas usinas nucleares, as mais importantes da Europa, inclusive, né, estão lá. Inclusive Chernobyl, né, que é desativada, mas fica em território ucraniano. Zaporizhzhia, né, que é a maior, né, que a gente tem na Europa, fornecendo energia para o continente. Ou seja, é uma região estratégica. No período de conflito, né, de Guerra Fria, militarmente falando, era o país que estava ali na ponta de lança, né, no limite daquela famosa zona, né, de cortina de ferro entre a área de influência capitalista e socialista no continente europeu, na região do leste europeu, né? Então, é óbvio que essa relevância hoje é o dia de trabalhar em outro nível, hein? Peguei umas difíceis dessa vez. Ou seja, só retomando, né? A discussão que envolve essa questão é muito mais complexa. Com o fim da União Soviética em 91, as 15 repúblicas se separaram, né? E ganharam uma independência política, porém mantiveram uma grande dependência econômica, né? Afinal, os russos que ali, com seus descendentes, ocuparam o território, estabeleceram relações, constituíram família, mas mantiveram seus vínculos com a terra natal. Resultado: na Ucrânia, existe uma grande dificuldade de identidade nacional. Muitas regiões que hoje são regiões de conflito, na verdade, já lutavam por separatismos antes, porque tinham muito mais identidade com a Rússia do que com a própria Ucrânia. Qual é o estopim que, no entanto, vai provocar esses movimentos? Geralmente a crise econômica e seus desdobramentos. Esse mapinha aqui de baixo, por exemplo, mostra a península da Crimeia, que fica bem aqui na porção mais ao sul da Ucrânia. A Crimeia, ela foi anexada totalmente pela Rússia em 2014. A região lutou por separatismo, né, entrou em guerra com o próprio país, foi ocupada e tomada pelos russos. E a população da Crimeia apoiou essa anexação. Então, a Crimeia, que era território ucraniano, tinha mais identidade com a Rússia do que com a própria Ucrânia e se separou da Ucrânia para se transformar em Rússia. É assim até hoje. Infelizmente, essa porção leste do território ucraniano, onde está Donbás, né, Donetsk, entre outras regiões, passa por processo semelhante, infelizmente, nos dias atuais. Bom, então como é que a gente contextualiza, né? Botei um resuminho aqui de tudo que eu expliquei e que era relevante para a questão. Na União Soviética, né, houve uma política voltada
ela foi conhecida com esse termo aqui, tá? Política do liquidificador. O que significa isso, né? Misturar as diferentes populações, grupos étnicos, em toda a área, principalmente com dominação russa, né? Para você fragilizar uma identidade nacional separatista e, ao mesmo tempo, fortalecer a influência externa. Então, tá aqui, ó. Deslocando a população de origem russa para as repúblicas anexadas para a formação do país, ampliando a russificação dessas nacionalidades, fato que explica a grande porcentagem de população russa na Crimeia, que, embora seja território ucraniano, não é mais, né? Foi anexada pela Rússia, e aí anexada e reconhecida passa a ser território russo, tá? A Ucrânia não reconhece. Os outros países, em sua maioria, ignoram. E na Ucrânia, que atualmente enfrenta um conflito separatista pró-Rússia, alimentado, inclusive, pelo temor do corte do fornecimento do gás natural, como a gente falou anteriormente. Do ponto de vista político e militar, o conflito ganha proporções geopolíticas ao se constatar que a Rússia tem investido em uma política de novo expansionismo, amparada por sua base bélica. E esse é um cenário caótico, tá? Porque nas esferas da geopolítica, são a influência política, econômica e militar, o estágio militar passa a ser a última entre as barreiras, né, de uma possível negociação, entre as partes envolvidas ou os diferentes atores envolvidos, né? Então, a gente caminha para um cenário limite que eu espero estar errado, e a maioria dos cientistas políticos também caminham para uma oficialização de uma terceira guerra mundial. Pode ser semelhante a uma guerra fria, né, para nós aqui, por exemplo, no Brasil, mas com um potencial envolvimento aí de potências europeias, pelo risco que o não envolvimento pode causar num conflito como esse. Muito bom, Fernanda. Vale a pena mesmo, viu? E existem, infelizmente, várias. Do ponto de vista territorial, então, nem se fala. Olha o Oriente Médio aí. Questão 5, hein? A figura abaixo é uma arte cartográfica produzida pelo artista. E aí, se você olhar aqui, o Estado Arquipélago da Palestina. O que é um arquipélago, né? Um conjunto de ilhas. E a ideia aqui é exatamente mostrar o modelo estratégico israelense de separação dos grupos populacionais palestinos em todo o território onde eles estão assentados. Aqui, por exemplo, ó, é a faixa de Gaza. Aqui é a região da Cisjordânia. Mas na Cisjordânia, que é um território inteiriço, os grupos estão localizados nessas ilhas, que, apesar de próximas, não estão conectadas. Tá? Essa é a ideia, né, que está sendo aqui apresentada na imagem. A pergunta é, por que essa arte, produzida por Julien, retrata a Palestina como um arquipélago, né? E quais são os dois territórios reservados atualmente aos palestinos, retratados na arte? Então, aqui, ó. A representação da Palestina como um arquipélago é uma crítica à fragmentação territorial do país, imposta, né, por acordos com Israel. Os dois territórios reservados atualmente são a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Mas com uma ressalva no caso da Cisjordânia, tá? Aqui existem povos, né, também israelenses, outros também, são minorias, mas também existem outros, que estão ocupando essas áreas entre esses espaços em que essas manchas aparecem, tá? Letra B. Os conflitos entre israelenses e palestinos têm sido marcados por muita violência, tanto física quanto aberta quanto simbólica. Indique uma forma de violência física e uma forma de violência simbólica a que estão expostos os palestinos. Vocês teriam exemplos mais recentes para tratar, inclusive, né?
As barreiras territoriais, né, os checkpoints, são muros cercados, militarizados, com acesso restrito. Os campos de refugiados, né, que ficam nessas regiões e que são geralmente regiões com menor assistência por parte do próprio governo, né, são territórios israelenses, com colonos palestinos. Tá? Agora, de maneira simbólica, e aí é o ponto que se transforma em um movimento muito sensível, né? Envolve ali a questão da segregação socioespacial, a separação dos grupos na sociedade, seja pelo nível de renda, seja pela identidade político-religiosa, principalmente no caso da Cisjordânia, e com destaque para a cidade de Jerusalém, que é uma espécie de território internacional, né, em que os acessos são restritos a zonas específicas onde os símbolos religiosos eles estão. Mas aí você não pode entrar em qualquer período do ano, não é em qualquer horário, e não é com a liberdade que qualquer cidadão deveria ter em qualquer lugar. Tá? Questão complexa, viu? Para responder. Obviamente, como violência física, né, no qual eles estão submetidos, é importante também destacar a diferença de poder de letalidade entre os grupos envolvidos, sobretudo quando a gente pensa nos palestinos, né, e nos seus movimentos de resistência, de terrorismo, né? Conflito nenhum tem justificativa, né? Mas é fato que há um nível de desigualdade muito grande entre o poder de letalidade que Israel tem e o poder de letalidade que esses grupos vão ter, como o Hamas, por exemplo. Por mais que tenha financiamento, tenha suporte de outros países e adquiram resistência, promovam atentados completamente absurdos, desumanos, como os de outubro do ano passado, né? Aliás, o Yom Kippur, né, que é esse dia do perdão, ele é em outubro, exatamente ali no dia 6 de outubro, né? E o ataque do ano passado vai acontecer no dia 7, ali, entre o dia 6 e o dia 7, exatamente 50 anos após a Guerra do Yom Kippur, tá? Fiquem atentos que pode ser um assunto a aparecer na prova. A gente passou aí um ano após esse atentado cometido pelo Hamas. E aí, qual foi a retaliação, né, a reação? Uma destruição em massa, um controle de acesso a recursos na faixa de Gaza, onde a gente tem, na verdade, ali uma prisão a céu aberto, né, já que a região ela é fortificada, ela tem um muro que impede o deslocamento da população. Ela não tem liberdade para sair do território, por exemplo. Muito louco, né? Vamos mudar de assunto? Vamos falar de um dos principais atores envolvidos aí, ó, nessas disputas internacionais. A gente fala pouco, mas é uma das mais interessadas nesses conflitos, viu? A China, questão 6. A China, potência econômica, como a gente conhece hoje, ela, na verdade, nasce em 1979. Não é coincidência o período, tá? A busca por outras regiões na integração econômica faz com que a China se transforme numa região de interesse também pelos Estados Unidos, tá? Vamos fazer um recorte aqui. Em 1949, acontece a Revolução Comunista na China, Mao Tse-tung. A China rompe com o mundo capitalista, né, ocidental, mas muito brevemente vai romper também com o mundo socialista
já que os seus interesses começaram a ficar muito divergentes dos interesses da União Soviética naquele período. E aí, a China cometeu o erro de, num mundo bipolar, de Guerra Fria, se isolar dos dois polos, tanto o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, quanto o socialista soviético. E aí, ao contrário do que se prometia, a China comunista entrou em um processo de decadência extremo, de grande pobreza, de grande atraso, de grande isolamento. Né? Há registros de, só de fome, por ano, morrerem 40 milhões de pessoas. E o que se pensava não aconteceu, né? Da China dar um salto no seu desenvolvimento. Mao Tse-tung, né, vai morrer, o Partido Comunista vai permanecer no poder, mas em 79, com um novo líder chamado Deng Xiaoping, o avô do atual Xi Jinping, né? O Deng Xiaoping, ele vai promover reformas econômicas. Dentre essas reformas, está aqui, ó, a criação das chamadas zonas econômicas especiais. Qual era a ideia? Né? A China continuaria um país ditatorial, né, antidemocrático, com forte intervenção estatal, porém, nessas zonas econômicas especiais, o capital internacional das empresas transnacionais ele poderia fluir livremente. É óbvio que só isso não seria suficiente para a China virar uma potência, né? Há uma grande variedade de fatores. Mas o fato é que, oferecendo essas cidades que se estruturaram para atender aos interesses das empresas, criando condições para produzir com baixíssimo custo, não houve como as empresas resistirem a esse poder que a China passou a oferecer, com um custo tão baixo para produzir. É assim até hoje, né? Inicialmente com produto mais vagabundo e barato, e hoje com produtos de alta tecnologia, inclusive. Então, o que são as zonas econômicas especiais? Né? São cidades ou regiões que foram criadas, tá, para uma maior abertura aos investimentos estrangeiros, com empresas transnacionais investindo na região. Tá? Esse é o que explica a existência de uma zona econômica especial. Tá? Elas vão receber vultuosos investimentos do Estado e facilitar a circulação de capital estrangeiro. É aqui que surge a ideia da chamada economia socialista de mercado chinesa, né? Uma junção entre esse socialismo político e o capitalismo dominante. Tá? Essa é a primeira parte. Letra A. Eu até ampliei aqui a discussão, né, porque fala de uma ampliação dessas zonas econômicas especiais ligadas à tecnologia, né, o Vale do Silício chinês, como o Shenzhen, por exemplo. Né, a ideia de investimentos com incentivos, com baixo custo, com infraestrutura para desenvolver a indústria, inclusive de alta tecnologia, tá? Mas a indústria de um modo geral. Agora a letra B. Justifica a localização das EIs. Pensa comigo. Se a China produz com baixo custo, e entre as condições de baixo custo, vocês sempre apontam os salários, né, baixos. Se salário é baixo na China, ninguém compra lá, né? A China tem um modelo de plataforma de exportação. Ela produz na China para vender para o mundo. Então, a localização no litoral chinês, tudo aqui é mar, né? Coreia está aqui, Japão, Taiwan está aqui, tudo isso aqui é mar. A localização geográfica no litoral é para facilitar tanto as importações de matérias-primas, como também as exportações desses produtos industrializados, usando rota de transporte marítimo, que também é comparativamente muito mais barato. Tá? Então, na letra B, a faixa litorânea tem essa vantagem de facilitar a entrada e saída de produtos do país. Simples assim.
Facinho? Tranquilo? Se tiverem dúvida, perguntem. O Deng Xiaoping, ele fez essa reforma econômica, né, criando zonas econômicas especiais, investindo em infraestrutura, terceirizando a produção com empresas estatais, ele financiando a abertura de indústrias chinesas que trabalhariam para as empresas estrangeiras. Vai ser ele, inclusive, que vai adotar aquela política de controle de natalidade que a gente falou, que é a política de filho único, né? Também vai ser nesse mesmo período aí. Sim, Maria Eduarda, essa frase é uma frase até contraditória, né? Porque mercado e socialismo na mesma frase não se aplicam. Na prática, o socialismo de mercado significa um regime político ditatorial, antidemocrático, de Estado interventor muito forte, não só nas questões sociais, mas também produtivas e econômicas, tá? Mas com a facilidade da circulação de capitais de investimentos privados estrangeiros dentro do país. Isso era não, tá? Ainda é possível nas zonas econômicas especiais. Nenhuma outra região, né, do planeta é assim. Vou dar uma ideia de como funciona lá, tá? É comum indústrias chinesas ganharem muito apoio financeiro em troca de geração de emprego para a população, por exemplo. Então, o governo cede terreno, compra a máquina, constrói a fábrica e, em troca, quem vai explorar tem que garantir uma oferta de empregos para a absorção de parte da população, por exemplo. Então, de verdade, todo o sistema produtivo ele é subsidiado, só que com uma vantagem. Quando aqui no Brasil uma empresa estrangeira vem aqui e abre uma fábrica, instala uma fábrica, se ela vai embora, a fábrica fecha. Nesse caso, a fábrica é chinesa, trabalhando para a empresa estrangeira. Então, a fábrica não vai deixar de existir. Ela pode mudar de dono, né, pode fornecer para um outro tipo de empresa, mas ela não deixa de existir. Esse modelo, né, que a gente chama de joint venture, né, que é comum entre empresas privadas, no caso da China, é praticado pelo próprio Estado, que para eles foi uma grande vantagem, tá? Sei lá, tu leva uma empresa como a BMW para produzir lá, uma Apple para produzir lá. Eles aprendem como eles fazem e passam a copiar e daqui a pouco estão produzindo o próprio. Inicialmente sem nenhum tipo de escrúpulo ou preocupação, né, com absolutamente nada, e copia mesmo. Em algumas situações conseguem fazer até melhor. Hoje, muitas empresas chinesas são referências na produção de tecnologia internacional. Até porque conseguem produzir com baixo custo, né? O modelo chinês acabou sendo um modelo diferente de outros países, inclusive asiáticos, tá? Não é à toa que a China não é classificada como um tigre asiático, por exemplo. Para quem lembra, foram os países que cresceram economicamente muito rápido na Ásia, com modelo de plataforma de exportação, com baixo custo de produção, com investimento em tecnologia, mas com empresas privadas transnacionais, né? A China fica de fora desse grupo, embora tenha características parecidas. Vamos lá, hein? Questão 7. Transporte e escoamento de grãos no Brasil. O texto, vou dar uma aceleradinha aqui, tá? Mas o texto fala, já devem ter oportunidade de ter lido, sobre o Plano Nacional de Logística, né, o PNL, que nada mais é do que um planejamento estratégico para a criação de rotas de escoamento de transporte. E transporte intermodal, tá? Rodovias, ferrovias, hidrovias. A ideia é criar uma diversidade de meios de escoamento da produção. E aí, no mapa
diminuir ele só um pouquinho aqui, estão algumas dessas rotas, né, que foram estabelecidas. Bacia do Rio Amazonas, aí você tem aqui, ó, as rotas atuais, por onde deveria passar a rota, os principais portos, né, do país, a localização onde eles estão. A mancha em verde, né, ela demonstra as áreas de produção, tá, os espaços de produção. Aí a pergunta é: cite 3 efeitos sobre o território da abertura de vias de escoamento de grãos pelo chamado Arco Norte. O que é o Arco Norte? É esse trecho aqui, ó, em que você escoa a produção que parte do Sudeste e Sul, mas especialmente do Centro-Oeste, pela região norte do país. Quando ele fala de efeito, né, consequência, né, nesse caso, elas podem ser tão positivas quanto negativas, tá? Então, aí é uma questão de interpretação e valeria qualquer uma aqui sendo apresentada. Ele pede 3, você teria que pensar em 3. Quais que a gente poderia colocar aqui, ó? Eu botei aqui, ó. Dentre os efeitos sobre o território, que terá abertura de vias de escoamento de grãos pelo Arco Norte, podemos citar o aumento do desmatamento e consequente redução da biodiversidade, resposta tranquila, né, e negativa, né? O avanço da ocupação sobre áreas de unidades de conservação e terras indígenas, mais uma negativa, né? Ameaça às comunidades indígenas, né, as unidades de preservação ambiental. O avanço da fronteira agrícola, né, a possibilidade de integração e criação de novos espaços produtivos, né, e do próprio agronegócio. Essa, né, acaba sendo uma das causas do desmatamento, mas do ponto de vista econômico, né, é positivo, porque permite o desenvolvimento de outras regiões do país. Então, ele, nesse caso não, Fernanda, porque ele quer saber, a partir da abertura dessas vias, quais são as consequências, né? Quais são os efeitos. Para essa letra A, não caberia ainda como resposta. Agora, lembra que você poderia citar, né, algumas outras questões aqui que não estão nesse resumo, mas elas também poderiam entrar, tanto positivas quanto negativas, tá? Agora, a letra B, ela é já mais capciosa, digamos assim. Boa pergunta, Sofia. Não é a mesma coisa, tá? O arco do desmatamento, ele fica nessa região aqui, ó. Eu estou passando o mouse aqui, ó, nessa região aqui, tá? Esse é o arco do desmatamento, por conta do desmatamento da Amazônia e de parte do Cerrado, né? O arco norte é por conta desse formato, assim, aqui, ó, de escoamento da produção, por ferrovias, rodovias e hidrovias, para escoar a produção aqui, ó, pela foz do Rio Amazonas, por exemplo. Olha B, explique o motivo pelo qual o PNL, o Plano Nacional de Logística, vem privilegiando a região norte como porta de saída dos grãos brasileiros. Qual a razão de privilegiar essa rota aqui e não outra qualquer, por exemplo? É interessante porque a fronteira agrícola que avança para essa região norte torna a área de grande produção, né, sobretudo de grãos, assim como o seu entorno, aumentando a distância do deslocamento até os portos tradicionais do país, que se localizam no litoral sudeste. Portanto, há premente a necessidade de abrir novos canais de escoamento pelo norte do país, diminuindo os custos de transporte. Só que a gente vai além, tá? Se a produção está vindo para cá, dos portos tradicionais, a distância tende a ser maior, e com o transporte terrestre, né? Transportes terrestres no Brasil são caros, principalmente considerando a nossa dependência rodoviária. A gente já falou disso em aulas anteriores. As ferrovias, elas são limitadas ou ainda inexistentes. Então, com a criação de novos espaços,
e a integração de uma hidrovia importante como a da Bacia do Rio Amazonas, eu consigo criar uma rota alternativa para escoar a produção, abrir novas áreas produtivas e, ao mesmo tempo, reduzir custo por usar a hidrovia. Questãozinha bem interessante para considerarmos. Ok? 8. Exploração de petróleo e gás natural na plataforma continental do Brasil, uma das atividades mais importantes da economia nacional nas últimas décadas. O pessoal de Maricá sabe disso facilmente, né? De tais atividades, os municípios litorâneos arrecadam expressivos recursos para realizarem serviços diversos. Observem o cartograma. Tá aqui, ó. Litoral, principalmente aqui pegando parte da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, avança um pouquinho para o sul também, né? Campos de petróleo, produtores e não produtores. Ok? Explique por que tanto municípios produtores quanto não produtores recebem royalties do petróleo. A pergunta é, o que são os royalties, né? O termo royalty é usado para um percentual do valor de uma atividade produtiva que só você tenha, mas que pode, por alguma razão, colocar em risco social, econômico, né, ambiental, a população diretamente atingida por essas regiões produtoras. Né? Você tem um recurso, então você se beneficia da atividade econômica, mas o royalty deve ser um recurso utilizado para compensar eventuais riscos da atividade produtiva em si. No caso do petróleo, ela se consolida assim, tá? Então, vou botar aqui. E aí, os municípios que são limítrofes ali, né, contíguos, estão no litoral, vão acabar recebendo o recurso exatamente por essa razão. Uma compensação pelo risco, a vulnerabilidade da atividade produtiva de ordem econômica, social ou ambiental. Letra B. O setor de exploração e derivação do petróleo está em crise no Brasil desde 2014. Aliás, até um pouquinho antes, né? Explique por que tal crise afetou com muita força a economia brasileira, notadamente a do Rio de Janeiro. Crise de 2008 impactou a economia mundial e fez com que a produção no mundo tivesse muita dificuldade de crédito, e o consumidor também. Resultado, se a gente não tem como comprar, não tem motivo de produzir, cai a demanda por matérias-primas, e aí o petróleo despenca de preço. Municípios e estados que dependem dos royalties vão perder em arrecadação também. Mais à frente vem a pandemia, e aí, por uma motivação diferente, mas por razões semelhantes, a gente tem ali a queda do consumo, que vai impactar também nos preços. Isso vem mudando agora, e uma das partes tristes é que boa parte do aumento do preço do petróleo está muito relacionada às guerras nos lugares em que se tem risco de produção. Guerra ajudando a aumentar o preço do petróleo no cenário internacional. Enfim, questãozinha mais tranquila, né? Essa não é tão problemática. Agora, essa aqui merece uma atenção. Ela está relacionada aqui com a questão número 8, tá? Já ouviram falar de Amazônia Azul? Pois é, vocês estão sendo apresentadas a ela. A Amazônia Azul é toda a faixa litorânea brasileira, composta pelo mar territorial e pela zona econômica exclusiva, que tem grande relevância, tanto de ordem natural, pela biodiversidade existente, como também de ordem econômica, pelas atividades que podem ser exploradas em toda essa grande faixa litorânea. Recursos naturais, como o próprio petróleo, geração de energia,
maremotriz, eólica, pesca, turismo, transporte, né, entre outros. Okay? A proposta brasileira de ampliação da Amazônia Azul brasileira tornará o território marítimo do país, né, 4,5 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a 52% da sua área continental. Ou seja, se a ideia que está sendo estabelecida se consolidar, ainda não aconteceu, né, de aumentar o limite dessa Amazônia Azul, né, dessa área de expansão aqui, isso ajudaria muito a ampliar a exploração econômica nacional. Mas vamos entender primeiro aqui o que significa cada um desses termos, tá? Em primeiro lugar, você chegou lá na praia, olhou para a água. O que diferencia o que é mar e o que é oceano? Não tem um limite físico ali, né? A gente olha e aparentemente é tudo igual, né? Pois bem, não é, né? O mar territorial, tecnicamente, continua sendo o território brasileiro, mas ele corresponde a apenas, eu vou colocar uma outra imagem aqui, que não está na questão, mas ajuda a entender. A 12 milhas náuticas, cerca de 23 quilômetros, da linha de base, né, que é você aqui na praia, tá vendo a imagem aí? Em direção ao oceano. O mar é esse trecho aqui, tá? Ok? Tudo que acontece aqui, tecnicamente, ainda está em território brasileiro. Eu costumo dar de exemplo a questão dos navios de cruzeiros, né? A temporada começa agora nesse período de novembro. O cruzeiro geralmente tem cassino. Eles só podem abrir o cassino em águas internacionais, que é o caso aqui. Quando eles entram no mar territorial, o cassino é obrigado a fechar. Ele está lá, mas ninguém pode usar, porque a legislação do país não permite. E é por isso que os navios ficam navegando fora desse limite aqui, e aí geralmente é períodos mais longos, noturnos, para que as pessoas possam jogar, por exemplo. A zona econômica exclusiva, ela completa 200 milhas náuticas, tá? Que seria esse restante aqui, em que o Brasil tem preferência na exploração de recursos, tem vantagem no controle, né, de áreas de produção, como é o caso do pré-sal, por exemplo, né, ele está aqui nessa faixa da zona econômica exclusiva, e a ideia seria ampliar de 200 milhas para 350 milhas náuticas, indo até o limite aqui, né, da plataforma continental. A ideia, né, no entanto, ainda não se consolidou. Tudo aqui é Amazônia Azul, tá? Até aqui é Amazônia Azul. Por quê? É a regra internacional, né? E aí o Brasil não tem problema fronteiriço, mas outros países sim. A fronteira marítima é disputada entre países diferentes. A China é um bom exemplo disso, né? Briga com vários outros países o controle do seu mar. Então, é muito difícil conseguir estabelecer uma vantagem para o Brasil sem que isso crie, né, algum tipo de complexidade nas relações internacionais. E mais, é muito comum a vinda de navios de outras bandeiras, inclusive chinesas, tá? Para essas regiões aqui, para pesca, para exploração de recursos, para pesquisa, né? Porque são águas internacionais. Tecnicamente, não é território de ninguém. Então é comum, né, a pesca predatória em regiões assim, às vezes até dentro da área que é de preferência brasileira, por outros países. Então é óbvio que vai ter muita resistência à criação de espaços que permita essa ampliação para o Brasil, ok? Não podem, Daiane. O Brasil tem preferência na exploração dessas atividades, principalmente se justificarem que são atividades que são praticadas no mar territorial.
Só que aí existem empresas estrangeiras explorando, aí dependem de relações entre os países, né? Bem complexo isso. O navio, por exemplo, pode se beneficiar naquele trecho ali da zona econômica exclusiva e continuar com o cassino aberto. Por quê? Porque o Brasil não explora esse tipo de atividade econômica. Agora, ele não pode furar um poço de petróleo ali, porque o Brasil explora esse tipo de atividade econômica. É algo bem complexo, tá? Tem um filme na Netflix, muito ruim, por sinal, é de comédia, com o Adam Sandler. Eu acho que é Morte no Mediterrâneo. Muito ruim o filme. Não sei se alguém já assistiu. Ele trabalha com essa discussão sobre a legislação internacional, né, em águas internacionais, a partir de um crime cometido, né? Se alguém já assistiu esse filme, não sei se compartilham da mesma opinião que a minha, filme ruim, mas a ideia é baseada nessa legislação, um crime que é cometido, que aí é quase que o crime perfeito, né? Porque ele acontece em território internacional, então, tecnicamente, não tem ali um vínculo com uma legislação específica de quem cometeu o crime ou de um culpado naquelas circunstâncias. Bom, vamos à questão. Identifique uma vantagem econômica e uma vantagem geopolítica da ampliação do mar territorial até essas 350 milhas náuticas. Ampliação da área de exploração de royalties, né, tem relação com o assunto, e esse é o principal motivo, né, do interesse de expansão, né, beneficiando os municípios que são produtores ou diretamente afetados na faixa litorânea. Isso pode beneficiar sensivelmente a proteção do recurso e a ampliação do potencial produtivo, já que algumas áreas ainda não foram exploradas ou até mesmo são desconhecidas em termos de potencial de exploração. Ok? Entre esses municípios, estão aí alguns citados. Maricá também é um deles. Ok? Agora a letra B. Diferencia os termos de soberania nacional, né, que é o marco territorial, e da zona econômica exclusiva na região de destaque. Teria que escrever isso tudo, né? É que eu estou contextualizando a situação, mas é importante lembrar que o mar territorial representa a faixa, né, que corresponde ao território nacional, representado por 12 milhas náuticas a partir da linha de base, e que a zona econômica exclusiva, ela amplia, né, a área de preferência na exploração de atividades econômicas e controle dessas águas oceânicas por mais 188 milhas, né, totalizando 200 milhas náuticas. Soberania nacional existe no mar territorial. Na zona econômica exclusiva, tem preferência para a exploração econômica e não necessariamente, né, domínios, né, soberania nacional, tá? Essa é a principal diferenciação. Depois vocês leem com calma, só para poder ganhar um tempinho aqui e chegar em outras questões, né? Tá aqui, ó. Questão 10. Rapidinho, hein? Essa é fácil. Questão de cartografia. Vou nem perder dentro do texto, não. Vamos direto para a imagem, tá? A imagem mostra uma escala, distâncias entre cidades, e a pergunta é: calcule a distância entre o Rio de Janeiro e Vitória, e entre Vitória e Belo Horizonte, apresentando os cálculos utilizados para a distância. Como é que a gente faz o cálculo de escala? Muito simples, tá? Olha para cá. 1 centímetro no mapa equivale a 7.700.000 centímetros no papel. Ok? A questão não pede para você identificar a unidade de medida. Tá? A gente só vai facilitar aqui para que a conta aconteça de maneira mais tranquila. Se em 1 centímetro eu tenho 7.700.000 centímetros no papel,
Entre Vitória e Rio, eu tenho 5 centímetros. Quantos centímetros eu vou ter? É só pegar esses 7.700.000 e multiplicar por 5. Ou fazer aquela continha que eu expliquei para vocês, transformando para quilômetros para trabalhar com números menores. Como é que eu faço isso? Tiro 5 casas decimais. Olha o que eu vou fazer aqui na questão. Ó. Vou tirar aqui. Ó. O número é esse, né? 7.700.000. Vou tirar 1, 2, 3, 4, 5. Pega isso aqui e multiplica por 5. Tá? Essa é a ideia. Tem a continha aqui embaixo, já para facilitar a nossa vida. Ó. A escala do mapa é de 1 para 7.700.000, que significa que 1 centímetro no mapa equivale a 7.700.000 do tamanho real. 1 para 7.700, 5. Quando eu faço essa conta, eu tenho 38.500.000 centímetros ou 385 quilômetros. Foi a única coisa que eu fiz. Tirei 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Mesma coisa para fazer para Belo Horizonte. A diferença é que aqui é 4,5 centímetros. Então, você substitui no lugar do 5 aqui o 4,5 e vai chegar a essa conta aqui. 1 para 7.700.000, 4,5 para x. X é igual a 346,5 quilômetros. Regrinha de 3 básica. Então, a única dificuldade aqui seria fazer a conta com esse número muito grande, né? E com 4,5, ao invés de ser um número redondo, né? Com vírgula, com casa decimal. Sim. E aí, na letra B, indique a direção geográfica do ponto de partida até o destino do Rio de Janeiro a Vitória e de Vitória a Belo Horizonte. Olha que interessante. Direção geográfica. Reparou aqui na questão que eu tenho mais latitudes aqui traçadas, longitudes aqui traçadas, mas eu não tenho a roda dos ventos não, viu? Eu teria que relacionar essas direções a partir de um conhecimento prévio aproximado, né? Que no caso aqui é o nordeste do Rio para Vitória e de Vitória a Belo Horizonte no sentido oeste. Por quê? Considerando que para lá está o norte, tá? E aqui para cima está o norte. Entre o norte e o leste, eu teria que fazer isso aqui, ó. Imaginar a rosa dos ventos. Vou pegar uma basicona aqui para a gente só usar como referência. A questão ficava difícil por isso. Eu tinha que pegar essa imagem aqui, ó, e pensar numa sobreposição dela. Se você pegasse isso aqui e fizesse isso, do Rio de Janeiro, colocando exatamente no Rio de Janeiro, para cá eu estou indo para o Nordeste, do Rio para Vitória. E colocando em Vitória, indo para o Oeste, aproximadamente aqui em direção ao Oeste. Só isso, tá? Nordeste e Oeste. Achei que eu não fosse dar tempo de chegar nessa 10, por isso que eu coloquei uma mais facinha no final, tá? Queridos, Vitor, João, Caio, Luísa, Sofia, de hoje, sexta-feira, até domingo, obviamente, vocês vão ficar ansiosos e vão querer estudar alguma coisa, tá? Façam exercícios. Se tiverem alguma dúvida entre hoje e domingo, alguma coisa que tenha surgido, me manda no privado. Pode mandar pergunta. Eventualmente vocês me mandam.
Eu não me incomodo, até prefiro lá pelo WhatsApp mesmo, que aí, num tempinho que eu tenho, eu pego, respondo, salvo alguma coisa. Mas, sobretudo, lembrem que vocês trabalharam muito duro. E eu não tenho dúvida que vocês estão preparados para essa prova, tá? Só desejo uma boa prova. Sorte vocês não vão precisar. Eu tenho certeza que vocês vão arrebentar. E as questões que a gente trabalhou aqui estarão lá. Vocês não tenham dúvida disso, tá bom? Fiquem com Deus e aguardo boas notícias no domingo, tá? Beijo para vocês. Tchau, tchau.